Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. Lembrando que o nosso trabalho é uma aula e uma aula é muitos minutos. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Onde se encontra a Pátria de Abedros Creme. É bem importante assim a gente lembrar dos ensinos de Jesus, porque Jesus é o amor e ele veio trazendo o amor. E hoje nós podemos perceber assim que nós não atuamos mais com o amor e nós não temos mais ligação com o amor. Então, nos ensinos de Jesus, ele fala assim que virá um outro que não ele. Abedros Creme é o outro, trazendo mais uma oportunidade para os espíritos humanos entenderem, compreenderem e viver de acordo com os ensinos. E é bem interessante porque muitos e muitos falam assim que o livro Na Luz da Verdade, ele é muito difícil. Ele não é difícil, ele é simples, ele é prático. Então, quando a pessoa começa a estudar, sem aquelas barreiras que nós colocamos, dificultando, então a pessoa vê que ele é muito simples e muito prático. Todos os ensinos que o Criador nos possibilitou são simples. Podemos confirmar assim pelos 10 mandamentos, que nos possibilita uma orientação. Onde se encontra a pátria de Abedros Creme? É bem importante nós lembrarmos assim, porque nós sempre atuamos, muitas vezes, só com amor, ou outras vezes somente com justiça. Mas o amor, ele anda junto com a pureza e ele anda junto com a justiça. Quer dizer que é um equilíbrio. Então nós sabemos assim que sempre quando atua com o amor não dá certo. Aquela criança, aquele animal na moradia, se só deu o amor, não dá frutos bons. Se entra a pureza, então tem que entrar a justiça, o equilíbrio. Então, com a pureza tem a permissão, mas tem o limite. Abedros Creme vem trazendo a justiça. E é bom nós lembrarmos assim que nos ensinos de Jesus ele fala assim que amor é pureza e tem a justiça. Tem outra coisa bem interessante assim que o pecado contra Deus Pai pode ser perdoado, o pecado contra Deus Filho pode ser perdoado, mas contra o Espírito Santo é aquilo que plantou, é aquilo que a pessoa vai colher. É bem importante assim. Então, os ensinos trazidos por Abedros Creme é desta maneira. Depois, nós sabemos assim que Deus tem 2 filhos. Jesus, o Filho de Deus, o amor, e Emmanuel, o Filho do Homem. Esse Filho do Homem tem uma coisa bem importante assim, que é o sacrifício de Deus Pai para a criação, possibilitando assim que os espíritos humanos recebessem e vivessem de acordo. Nesse equilíbrio, a vontade de Deus Pai, como é grandiosa, as energias que vêm, então, precisou do Filho do Homem ser um mediador, porque nós sabemos assim que quando trabalhamos com energia, a energia é alterada. Então a energia vem para Parzival, de Parzival para Abedros Creme. Com essa alteração, possibilita assim que a criação toda receba dessa energia e tira proveito. E é bom a pessoa ir lembrando assim que o espírito humano, ele é criado depois. E é bem importante nós sabermos assim que a pátria do espírito humano é o paraíso, que é bem abaixo do reino divino e que é muito abaixo da pátria do espírito que habita o primordialmente criado. Quer dizer que os primordialmente criados
estão acima do paraíso. Abdrus-Krim é desta parte, dos primordialmente criados, criados primeiro, recebendo as energias que vêm de Parsival, possibilitando assim que fica de acordo para que os seres humanos entendam. Então, no paraíso tem muitos degraus. Então, quando uma pessoa faz uma prece sincera, e esta prece tem possibilidade de ser atendida, então ele entra na ligação com esta força superior, possibilitando receber os auxílios. E é bem importante, porque muitas vezes o auxílio vem e a pessoa tem que mudar todo um sistema de vida, e muitas vezes mudar de localidade. Então, nós tínhamos que lembrar assim, que quando viermos a fazer uma oração, tínhamos que entender onde é que esta oração vai. Porque se fizéssemos uma oração sem finalidade, então essa oração não vai a lugar nenhum. E é bom a pessoa ir entendendo assim, que através do livro Na Luz da Verdade, nós vamos aprendendo a ver como é possível que uma oração chegue até onde ela precisa de chegar para que nós recebamos os auxílios. Os auxílios têm que ser verdadeiros, porque quando a pessoa tem um anseio verdadeiro, quando aquele seu querido, no caso de um filho, da esposa ou do marido, que precisa de um auxílio, então a pessoa tem que aprender a direcionar os seus pensamentos, os seus sentimentos para a localidade que precisa. Então, quando estuda o livro Na Luz da Verdade, nós vamos encontrar lá as divisões. Então, onde se encontra a Ilha das Rosas, a Ilha dos Lírios, quer dizer que a rosa é o amor, o lírio é a pureza, vamos encontrar também a Ilha de Abdrus-Krim, onde ele é o rei sacerdote nesse plano. Então, cada um de nós é que tínhamos que fazer esse trabalho de verificando o que nós recebemos na nossa formação, se aquilo tem uma finalidade. Porque é bem simples assim, né? Se tem finalidade, então os nossos ascendentes se encontram sadios, sábios, com uma condição bem importante de ter um posicionamento durante a vida. Se nós não fizermos um esforço de verificar todos os nossos ascendentes, então nós vamos continuar caminhando no caminho que esses caminharam. E é bem grave assim, porque normalmente esses caminhos não traz uma substância. É bem importante percebermos assim os tipos de rituais que existem nas vidas de todos daqueles nossos conhecidos, desde o nascimento até o período da morte. Quer dizer que toda época a pessoa caminhou sem uma finalidade interna. Então aquilo que nós plantamos é aquilo que nós vamos colher. E sempre nesta condição bem simples assim, do amor, da justiça e da pureza. E é bom a pessoa ir lembrando que sempre tem um entrelaçamento dessas energias. Porque no posicionamento dentro da moradia, com filhos ou com animais, é bem interessante, porque dá a pureza, mas logo em seguida se precisa de dar o alimento, então entra o equilíbrio, possibilita o alimento logo imediato. E é bom a pessoa ir lembrando assim que anteriormente era mais comum, e deve ser ainda em algumas localidades, a mãe queria punir o filho e o filho sai da moradia. Mas quando chega na hora da refeição, ela manda o recado para o filho que ele pode vir receber a refeição, que ela não vai puni-lo. Quer dizer que entrou aí o equilíbrio. Durante um período estava só a justiça, mas depois entrou o amor, entrou o equilíbrio.
Então, toda a época da nossa vida, nós tínhamos que fazer esse trabalho de ir verificando como nós somos, do jeito que nós somos, para fora de nós. Nós também tínhamos que lembrar que atuamos dentro de nós, porque é comum a pessoa achar assim que a vida dela teria que ser diferente. Então, ela julga nesta maneira, nesse comportamento, como há uma injustiça do jeito que ela está vivendo e aquilo que está faltando para ela, que ainda não foi a maneira correta para receber aquilo que julga que seria bom para a sua vida. Em casos outros, nós conhecemos também que a pessoa tropeça numa peça e chuta aquela peça. Depois nós sabemos assim que quando a pessoa se encontra estudando o livro na luz da verdade, ela vai percebendo como ela é. E depois nós temos dentro de nós aquela condição, ou entra muito o amor ou entra muito a justiça. Do jeito que entra para dentro de nós esse comportamento, nós também atuamos na vida, nos relacionamentos dessa maneira. Então o equilíbrio é bem importante assim. E esse equilíbrio não é para um período, é sempre a vida inteira, porque nós vemos que esse equilíbrio existe no nascimento até a morte. Fica bem fácil assim da gente observar uma criança pequena. Então, assim que ela começa a andar, ela não tem o equilíbrio. Para tudo, nós tínhamos que ter esta lembrança, que é necessário o equilíbrio no alimento, na maneira de sermos, nos excessos que praticamos e para entender os ensinos. Porque a nossa cabeça, o jeito que nós somos formados, é a cabeça dos nossos pais. Então, nós temos que lembrar assim, que temos que caminhar com esta cabeça que recebemos, com esta maneira de pensar, e temos também que ter a nossa maneira, que precisamos de voltar para a pátria do Espírito. A justiça é bem importante, por isso que no paraíso tem muitos degraus. Então, o espírito humano acha assim que se ele teve um comportamento bom, então ele vai para o paraíso. Devido a isso, nós tínhamos que lembrar o grau em que nós temos. Quer dizer que se nós vemos na vida diária uma pessoa que tem muita habilidade para fazer determinadas funções, um outro, no comportamento dele, apresenta uma nobreza, uma polidez, uma maneira muito agradável de conviver com ele. Então nós vemos assim que o equilíbrio, existe diferença entre nós. Então nós, quando largarmos o corpo de matéria grosseira, nós vamos para o nosso nível. E esse nível a pessoa tem que lembrar assim, que a pessoa pode melhorar esse nível durante a sua vida. Não é aquela condição que muitos acham assim, que fazendo penitência, a pessoa vai agora ser beneficiada. E se nós observarmos na criação, quando tem um plantio e que possibilita o solo adequado, a água no tempo certo para aquele plantio, então dá os frutos. E aquela quantidade de frutos é uma quantidade que, no caso, numa pequena escala, uma família não consegue consumir aqueles frutos. Então o Criador trabalha sempre com esta condição de bondade, de quantidade. Agora, para nós voltarmos para a pátria do Espírito, esta bondade, esta qualidade, primeiro é para nós. Como nós comportamos durante a vida e como nós estamos fazendo um trabalho dentro de nós para compreender direito a palavra do Senhor. Então, nós tínhamos que ter esse zelo, porque quando viermos a conhecer e vivenciar a palavra de acordo como ela nos é ensinada, nós sabemos assim que não tem mais ou menos. No caso do primeiro mandamento, fica bem simples assim, que a pessoa não poderá ter outros deuses. Quer dizer que quando a pessoa tem uma necessidade, então a necessidade dela é através da realização daquilo que ela precisa. Por isso
que precisamos de conhecer os ensinos, o livro Na Luz da Verdade, para aprendermos a direcionar os nossos pensamentos, porque as preces não é somente de pedir, porque tem prece de agradecimento, tem prece que a pessoa se encontra feliz com ela mesma por aquilo que brotou de dentro dela. E é bem importante, porque quando uma pessoa flui dentro dela uma alegria, um agradecimento, ela precisa de deixar essa alegria, esse agradecimento, ficar dentro dela. Então é bem importante assim. O equilíbrio é a vida toda para nós, porque quando a pessoa tem o equilíbrio, ela tem a ponderação durante a sua vida. Então Abidrus-Krim, ele recebe de Parsival as irradiações, possibilitando assim que essas irradiações sejam distribuídas para os seres humanos de todas as criações, porque uma coisa bem simples assim, o nosso conceito, a nossa formação é como se o Criador estivesse aqui na porta, nos esperando uma ordem dada por nós. Então, a nossa arrogância, o nosso desconhecimento das leis que foram instituídas pelo Criador, é tão grande esse distanciamento que nós esquecemos de usar o primeiro mandamento, que esse primeiro mandamento é: não terás outros deuses ao meu lado. Quer dizer que eu preciso de compreender assim, níveis diferentes. Naquela profissão tem nível diferente, porque aquele veterano que se encontra naquela atividade, ele é muito diferente daquele que já se encontra num período menor, e ele é muito diferente daquele que está iniciando. Então, na parte interna nossa, na nossa vida, nós tínhamos que lembrar. Então, muitos acham assim que a velhice é um problema. A velhice não é um problema. O problema é que a pessoa descuidou durante a sua vida e que ela não foi cultivando o amor, a justiça e a pureza com aqueles com quem ela relaciona. Então agora ela encontra naquela condição que ela terá que prestar conta. Então, dentro de nós sabemos que isso existe. O prestar a conta, porque tem um ensino que fala assim: quem tu és. Na nossa vida interna, isso já repercute. Muitas vezes não vem em formas de palavra, quem tu és, mas vem em forma de desespero, vem em forma de dentro da pessoa apresentar alteração na sua vida interior. Essas alterações têm muitos nomes. Esse é o cuidado que nós precisaríamos de ter e a importância de nós conhecermos o livro Na Luz da Verdade. Nos possibilita aquela condição, aquele auxílio que foi prometido por Jesus, da vinda de um outro. Quer dizer que a vinda de um outro é a palavra. Por isso que nós tínhamos que entender assim. Se nós fizermos esforço para compreender direito os ensinos, então, na fase seguinte, que estivermos próximo de largar o corpo de matéria grosseira, dentro de nós terá uma segurança, porque nós temos uma limitação de entendimento. Devido a isso, com o desligamento do corpo de matéria grosseira, agora teremos uma ampliação. Então, quando é dito que ninguém vai ao Pai a não ser através dele, através dos ensinos de Jesus, então a palavra viva, o livro Na Luz da Verdade, a pessoa então terá a possibilidade de ir ampliando o seu conhecimento que ela adquiriu e ela ir vendo onde é que ela precisa de ter as melhoras no entendimento. E é bem interessante, porque muitos acham assim que teremos tempo depois. Na criação, nós tínhamos que ter uma coerência, porque uma pessoa vai fazer uma viagem, ela programa aquela viagem, ela programa meses antes.
Então, quer dizer que foi fazendo uma organização na vida daquela pessoa e ela foi arrumando para que ela tivesse a oportunidade para essa viagem. Agora, muitos acham assim que porque passou a entender um pouco os ensinos, a pessoa agora já vai fazer parte daqueles que já se encontram em nível diferente de entendimento. O nível é igual que a pessoa tem, então ela vai para os seus iguais. A conversão, por ter convertido, por ter agora achar que pertence ao grupo daqueles que farão parte da vinha do Senhor, não farão. Então a pessoa tem que lembrar que a vida toda, porque nós temos irradiações. E é bem interessante, porque no caso de ela relacionar com crianças ou com animais, fica bem fácil assim de entender que aquela criança, aqueles animais, eles recebem das irradiações e eles aproximam daqueles que têm irradiação boa. Então, para nós fazermos parte da vinha do Senhor, a nossa frequência tem que ser de acordo com aqueles que se encontram caminhando de acordo com os ensinos. E é bom a pessoa ir lembrando que numa sala de aula, tantos elementos ali, então o professor dá os ensinos. Mas aquele que tem vontade de ter uma assimilação melhor, ele tem que estudar essa matéria na sua moradia. E muitas vezes mais horas e muitas vezes pesquisando outros autores. Então, na nossa vida diária, é o mesmo procedimento para a nossa vida, para o nosso espírito. Porque quando o espírito está equilibrado, recebendo material para que ele possa voltar para a pátria do espírito, então a pessoa vai verbalizar assim que a vida dela é uma alegria, que é uma satisfação. Porque dentro tem a paz. É isso que nós precisaríamos de entender. Então a paz é quando a pessoa tem o conhecimento dos ensinos. Não é paz vinda de fora. Então, se nós viermos a conhecer os ensinos e viver de acordo com esses ensinos, onde se encontra a pátria de Abidruscrim. Então, o reino dos espíritos humanos é o paraíso. Nesse paraíso tem muitos degraus. Então, Abidruscrim está acima do paraíso. Então, acima do paraíso, ele se encontra também junto, no mesmo nível, junto com a Ilha das Rosas, com a Ilha da Pureza e com a Ilha da Justiça. Então, essas energias nós sabemos que existem, porque quando um comandante dá o comando, ele deu o comando. Quando aquela criança precisa de um auxílio de amor, de um acalento, então, normalmente é a mãe ou a avó ou uma pessoa conhecida daquela criança que possibilita esse amor. E esse amor nós sabemos que existe verdadeiramente, porque as células do corpo, elas correspondem com amor. Então, aquela criança que machucou, está machucado aquela parte do seu corpo, e o adulto sabe que aquele machucado, aquela maneira que aconteceu da criança ter espremido o dedo na porta, o adulto sabe que dói. Então, aquele que conhece aquela criança possibilita que ele dá uma harmonia e aquela criança melhora. E mais um machucado ficou. E muitos acham assim, como é que pode ter melhorado se o machucado está lá? Aquele adulto possibilitou o amor para aquelas células, possibilitou também para aquela criança que se encontrava assustada, porque uma criança, quando machuca, normalmente ela chora da dor do machucado e do susto que ela teve. Mas tem outra referência bem importante também, que entra a justiça. Então, uma criança machuca, mas o adulto notificou aquela criança mais de uma vez.
e aquela criança machuca, e o adulto vê que aquela criança ficou quieta, depois ele vê que aquela criança ficou machucada. Outra pessoa pergunta, então aquela criança fala que ela não pôde fazer nada porque ela já tinha sido orientada para que ela parasse. Então, a justiça, o amor, a pureza, é isso que nós precisaríamos de ter, e ter também o conhecimento que foi trazido por Moisés, os 10 mandamentos. Então, quando a pessoa vai atuando durante a sua vida e ela conhece o primeiro mandamento, depois o segundo mandamento é não dizer o santo nome em vão. Quer dizer que nós vamos fazendo uma diferença na nossa vida interna, porque no comportamento diário nós vamos colocando aqueles que nos auxilia, que nos possibilita uma energia para continuarmos a viver no grau em que eles se encontram. Depois nós tínhamos que ter essa condição bem importante, como uma ou outra criança teve durante o seu período de formação, que é recebeu a orientação, não seguiu a orientação, suportou o sofrimento. A mesma coisa com os ensinos. Quer dizer que nós tínhamos que lembrar assim: se nós vivermos de acordo com os ensinos, então nós receberemos o amor. Porque quando a criança recebe a orientação e ela segue aquela orientação, aquele adulto que convive com aquela criança, assim que ele pode, ele verbaliza aquela coisa boa que a criança teve, que a criança tem, de ouvir a orientação. Então, na nossa vida, o conhecimento do livro Na Luz da Verdade, nos esforçarmos para compreender e lembrando assim que as limitações que nós temos, que nós trouxemos, essas limitações, nós tínhamos que lembrar assim que nós que criamos essas limitações. Depois nós sabemos assim que aquele que foi promovido, que conseguiu aquele concurso, que conseguiu aquela colocação, a diferença dele entre os outros é que ele dedicou mais tempo procurando entender aquelas informações. Então, é bem simples assim. Para nós, na nossa vida diária, para nós voltarmos para a pátria do Espírito, que é o paraíso, e que nesse paraíso tem muitos níveis. Então, a pessoa é que tem que fazer o trabalho de aprofundar nos ensinos. Quer dizer que não adianta a pessoa trazer os ensinos para o seu intelecto. A mesma coisa acontece quando a pessoa tem uma teoria de como fazer um concerto, mas ela nunca teve a prática. Então é muito diferente. Então a prática é vivenciar as informações, as instruções que são nos possibilitadas. Então, aquela condição bem importante dos ensinos, que quando fala assim que nós precisamos de respeitar o terceiro mandamento, é uma reflexão que nós precisaríamos de ter para ver como é que nós estamos caminhando. Então, não adianta a pessoa ir a lugares se ela não trouxer a mudança que ela teve com aquelas informações que ela recebeu. Então, o livro Na Luz da Verdade, ele é muito simples e muito fácil de ser assimilado. E nesse livro a pessoa vai encontrar a maneira que ela precisa de ter durante a sua existência para que ela possa voltar para o paraíso. Então, quando estuda o livro Na Luz da Verdade, a pessoa vai ficando em paz dentro dela.